Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, onde estamos trabalhando equações do segundo grau e você vai se lembrar disso quase que por toda a sua vida. É muito importante e além de ser importante, nós vamos aprendendo e você vai ver que vai ficar bem tranquilo, ok? Então nós estamos na busca de encontrar a solução da equação do segundo grau, ou seja, o número que colocado no lugar da letra satisfaz aquela igualdade. Vamos lá lembrar de algumas coisas, então? Então, nosso objetivo dessa aula qual é? Eu preciso que você, no final da aula, termine relembrando a técnica de completar quadrados. Então, a técnica é uma maneira que nós temos de encontrar a solução. Tem algumas, viu? Mais de uma. E completar quadrados em expressões algébricas e geométricas. Afinal, é essa técnica que estaremos abordando nesta aula, ok? Você lembra, olha lá, vamos puxar para a memória. Você lembra da fatoração pela técnica de completar quadrados? O que era isso? Você lembra? Lembra o que é um trinômio quadrado perfeito? E qual a sua representação geométrica? Muita pergunta é difícil, né? Vamos relembrar aos pouquinhos cada coisa e nós vamos estar inserindo toda essa técnica na busca pela solução da equação do segundo grau, ok? Bora lá? Lembra dessa expressão? A mais B ao quadrado. Uma coisa, né? Pode ser um número, uma letra ou os dois juntos, um monômio, mais outra, tudo elevado ao quadrado. Pois é. Com base na interpretação geométrica dessa expressão, o matemático grego Alcazarisme, eu não sei se pronuncia bem assim, mas você já vai entender onde é que nós vamos chegar com esse nome. Estabeleceu um processo geométrico. Então, um processo geométrico através do desenho. Olha que interessante. Para a resolução de equações do segundo grau. Pois é. Inicialmente, vamos observar a figura, que é a representação geométrica dessa expressão. Então, nós vamos entender um pouquinho como que esse matemático grego fez para desenvolver essa solução através dos desenhos, tá bom? Então, olha lá. Trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lembrar, ó, o que é um trinômio? Três termos, né? Três monômios. Quadrado perfeito significa que alguém ao quadrado resulta nele. Por isso que ele é um quadrado perfeito, certo? Então, olha aqui, ó, alguém ao quadrado resulta nele, ó, resulta no trinômio. Então, vamos lembrar como é que era isso, ó. A mais B ao quadrado. Eu tenho o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quando eu tenho um termo escrito dessa forma, ele é um quadrado perfeito. Mas vamos trazer para a ideia geométrica. A ao quadrado é a área do quadrado de lado A. B ao quadrado é a área do quadrado de lado B. E AB é a área do retângulo de medidas A por B, ok? Então, eu tenho aqui o desenho, ó. A mais B ao quadrado. Então, é a área de um quadrado de lado A mais B. E se a gente particionar essa segunda parte aqui, ó, é igual. Então, tem que ser igual. O quadrado de lado A, que é esse marronzinho, A por A, ao quadrado, mais dois retângulos de área AB, porque tem lados A por B, mais um quadradinho de lado B, que vai ficar B ao quadrado. Então, nós temos essas duas igualdades aqui, ó. Eu tenho o mesmo espaço, estou falando de área, estou falando do mesmo espaço. Então, as duas se comprovaram através do desenho. E a equação do segundo grau? Utilizando essa interpretação geométrica, nós vamos verificar qual é a interpretação geométrica dessa expressão aqui, ó. X ao quadrado mais 6x. E completar esse quadrado. Então, o que a gente vai fazer por primeiro? Nós vamos reescrever essa expressão de forma que a gente possa encontrar um quadrado e dois retângulos. Não era assim que nós tínhamos lá inicialmente? Então, ó, x ao quadrado é a área de um quadrado de lado x por x, ok? E o 6x, eu posso desmembrar ele e fatorar o 6. O 6 é duas vezes o 3. Então, eu tenho dois retângulos de área 3x, ou seja, base 3 e altura x, ou base x e altura 3, né? A área resulta na mesma. Então, aqui nós já conseguimos um quadrado e dois retângulos. O que falta? Aquele quadradinho pequenininho no final. Então, olha lá. Quadrado de lado x,
dois retângulos de lados 3 por x, ok? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho o quadradinho de lado x ao quadrado. E daí aqui eu tenho juntando dois retângulos de área 3x. 3 por x. O que me falta para completar o quadrado? Quando a gente fala completar o quadrado, é literalmente o que a gente está falando. Olha aqui, ó. Eu tenho quase um quadrado desenhado aqui, ó. Falta um pedacinho para eu completar esse quadrado, ok? Que é aquele pedacinho lá. Que é um quadradinho. Então, ele tem o mesmo lado e a mesma altura. Então, quem será que eu tenho que pôr lá para fechar? Olha lá, ó. Eu preciso de um quadradinho 3 por 3, ó. Porque se aqui mede x, aqui também mede x. Então, esse pedaço é 3, por causa desse retângulo. Então, para fechar esse quadrado, eu preciso de um quadradinho 3 por 3, ok? Então, olha aqui, ó. Note que ao acrescentar o quadrado do lado 3 e área 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3, a figura se transformou em um quadrado perfeito. Então, olha como fica simples essa técnica se você trouxer para a área geométrica. Nós vamos fechar literalmente a área de um quadrado, ok? E na parte geométrica, como é que fica? Então, eu preciso somar um quadradinho. Lembrando que um quadradinho, eu tenho a área representada pelo lado ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado. Então, você pode escrever 3 ao quadrado ou pode escrever 9. Escrevendo dessa forma, você transforma essa expressão em um quadrado perfeito. Olha lá, ó. Eu tenho o lado do primeiro quadrado e o lado do segundo quadrado ao quadrado. Eu consigo escrever desta forma. Então, ó, eu tenho a expressão algébrica correspondente à área do quadrado. Aqui eu tenho o trinômio, né, porque eu desenvolvi esse quadrado. E aqui eu tenho a forma fatorada desse trinômio, ok? Vamos lá, então. Ó. Como saber se uma expressão é um trinômio quadrado perfeito? Então, qualquer expressão que tenha essa forma, a ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais o b ao quadrado, eu consigo tirar a raiz dos dois termos, ó, o primeiro e o último, e escrevê-lo de forma fatorada ao quadrado. Então, ele precisa estar escrito desta forma, ok? E agora nós vamos para a prática, ok? O que nós vamos fazer? Primeiro você, depois eu. Complete as expressões abaixo para que se tornem trinômio quadrado perfeito. E, se necessário, use a representação geométrica. Então, só uma dica para o primeiro aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado mais 4x. Então, eu tenho um quadrado, vamos lembrar do desenho. Eu tenho um quadrado de lado x por x. E essa expressão eu preciso transformar em duas vezes a área de um retângulo. Ou seja, 2 retângulos de lado tanto por tanto. Então, você precisa fatorar isso aqui. Escrever esse 4 como 2 vezes alguém, ok? Esse alguém que você vai escrever é a base e a altura desses 2 retângulos. E por último, completar com aquela área daquele quadradinho que falta lá em cima. Vamos tentar escrever isso daí? Eu vou dar um tempinho para você e a gente já volta.
E daí, conseguiu? Vamos ver como é que a gente transforma essas expressões? Olha lá a primeira, ó, x ao quadrado. O 4 eu preciso transformar em 2 vezes alguém. 2 vezes o 2x. Então, eu tenho 2 retângulos, 2 por x. Então, um quadrado do lado x e 2 retângulos, 2 por x, cuja área é 2x. Então, o que que falta? Falta o quadradinho 2 por 2, ó. Então, falta acrescentar o 2 ao quadrado. Que eu posso acrescentar 2 ao quadrado ou 4. E daí eu consigo escrever na forma fatorada, ó. X mais 2, x, o lado do quadrado maior, mais o lado do quadrado menor, dentro do parênteses, ao quadrado. Conseguimos fatorar. Você fez isso? Se não fez, presta atenção aqui que nós vamos aprender. Olha o segundo. Como é que eu vou escrever 2 vezes o 3 como 2 vezes alguém? Aí que a gente usa as frações, ó. 2 vezes para dar 3, 3 é um número ímpar. Então, não dá direto no número inteiro, né? Então, por isso usamos as frações. Então, 3 vai ser 2 vezes 3 meios. É só você pegar o número que você tem, colocar como numerador e acrescentar o denominador 2. Por quê? Quando você multiplica 2 por uma fração cujo denominador também é 2, o numerador e o denominador se anulam, sobrando só esse carinha aqui, ó, que é o carinha que tinha inicialmente, ok? Então, quando for um número ímpar, 2 vezes o número que você já tinha sobre 2, ok? Então, eu tenho 2 retângulos de lado 3 meios por x, lado 3 meio por x. Então, qual que é o quadradinho que falta? O quadradinho de lado 3 meios. Então, 3 meios ao quadrado ou eleva ao quadrado numerador e denominador 9 quartos. E posso escrever na forma fatorada como x mais o 3 meios, que é o ladinho do quadrado que faltava. Ok? Agora ficou mais fácil, né? Esse outro aqui, ó. Como que eu escrevo esta primeira expressão como alguém ao quadrado? Então, eu tiro a raiz do 4, ó, coloco 2x, porque daí eu sei que é um quadrado de lado 2x. 2x vezes 2x, 4x. E o 5, como que eu escrevo como 2 vezes alguém? 2 vezes 5 sobre 2, ó. Lembrando que esses dois se anulam, volta a dar o 5x. Aí nós temos 2 retângulos de lado 5 meios por x. Logo, o quadradinho que falta é o quadradinho de lado 5 meios. Então, eu posso escrever como ele ao quadrado, ou já elevar ao quadrado, né? 25 quartos. E posso escrever como ele fatorado, que é o lado do quadrado maior, que é 2x, ó. Não é 4x, é 2x. Mais o lado do quadrado menor, que é 5 meios, ok? Tá ficando mais tranquilo? Tá, né? Então, respira aí que nós temos o 2 agora para você, ó. Qual a expressão está faltando para que seja trinômio quadrado perfeito? Então, aqui você vai pensar, eu tenho um só para você pensar. Escreve essa primeira expressão como alguém ao quadrado, coloca todo mundo, número e letra dentro de um parênteses, ao quadrado, mais 2 vezes alguém ali, para você saber que é 2 retângulos. E daí, qual a expressão que está faltando? Eu vou dar um tempo para você e a gente já vê.
E esse conseguiu? Porque é a mesma coisa dos anteriores, né? Cada um tinha um detalhe diferente, uma fração, elevar ao quadrado e tal. Esse aqui é só um para você fixar. Conseguiu? Vamos analisar o que acontece? Então, eu preciso escrever essa expressão como alguém ao quadrado, número e letra, tá? Porque a letra já está ao quadrado, mas o número não está. Então, eu preciso escrever número e letra ao quadrado e essa segunda expressão como 2 vezes alguém. Vamos ver quem? Olha lá, ó. 9x ao quadrado. Eu extraio a raiz do número, ó, é 3. 3 vezes 3 é 9. Então, eu escrevo 3 e o x dentro do parênteses ao quadrado. Aí, eu tenho aqui dentro, ó, o lado do quadrado maior, ok? Ou seja, quando eu escrevo trinômio quadrado perfeito, o quadrado do primeiro termo. Então, o primeiro termo é 3x, ok? Aí, a segunda expressão, eu preciso escrever o segundo termo como 2 vezes alguém. Então, 12x vai ficar 2 vezes 6x. Concordam comigo? Só que, se eu estou escrevendo pelo trinômio quadrado perfeito, então eu preciso ter 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Só que eu não sei quem é o segundo, mas eu sei quem é o primeiro termo. Então, aqui agora nós estamos desvendando pelo método algébrico, não usando a geometria. Aí depois você decide pelo qual você quer usar, qual você achou mais simples. Então, quadrado do primeiro termo mais, transformando esse 12x, 2 vezes o primeiro termo, que eu já sei que é 3x, vezes quanto para fechar 12? Então, 2 vezes 3, 6x. 6x para virar 12x, falta multiplicação por 2. Então, significa que esse 2 aqui é o segundo termo. É aquele lado daquele quadradinho que faltava se fosse pelo lado geométrico. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou acrescentar esse segundo termo ao quadrado. Ó. 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, que número ou que termo que eu tenho que acrescentar aqui para que essa expressão se torne um trinômio quadrado perfeito? Eu tenho que somar 4. Ou seja, vai ficar 9x ao quadrado mais 12x mais 4. Agora sim, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Se fosse para você fatorar, o primeiro termo, 3x, o segundo, 2. Então, vai ficar 3x mais 2 ao quadrado. Nós temos o trinômio. Conseguiu entender aí? Então, você pode ir pelo caminho geométrico ou pelo caminho algébrico. Você decide aí na tua cabecinha o que você acha mais fácil, ok? E vamos para o terceiro. Complete o quadrado e fatore essa expressão. Então, a mesma coisa. Você vai pegar essa expressão, 4x ao quadrado mais 20x. Você vai completar o quadrado, vai somar alguém ali para que vire um trinômio quadrado perfeito, né? E daí vai fatorar. Usando a ideia geométrica ou algébrica. Pode escolher. Eu já volto.
Depois de vermos alguns exemplos, esse aqui ficou fácil, né? Então vamos lá. Precisamos ter o primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então olha lá, ó. O 4x ao quadrado eu posso escrever como 2x ao quadrado. Então eu tenho o primeiro termo. O 20x eu transformo em 2 vezes o primeiro, que eu já tinha 2x ali. 2 vezes 2, 4x. 4x para virar 20x. Falta multiplicar por quê? 4 vezes 5, que dá 20. Então o segundo termo é 5. Então eu tenho que somar um 5 ao quadrado, porque eu tenho que somar o segundo termo ao quadrado. Então eu tenho essa expressão que é um trinômio, ó, 4x ao quadrado mais 20x mais 25. E a forma fatorada, 2x mais 5 ao quadrado. Ficou fácil agora, né? Muito bem, o que vimos? Como completar expressões algébricas para que se torne um trinômio quadrado perfeito. E essa técnica é chamada de completar o quadrado, ó, porque nós literalmente completamos a área de um quadrado. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!